Vamos a mais um trecho das Escrituras. Vamos pensar sobre ânimo. Vamos falar sobre ânimo, sobre motivação, sobre disposição. E o trecho de hoje está no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 1 ao verso 8. E diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Será que ânimo, motivação, disposição é uma palavra atual? Gente, ela é uma palavra muito atual. Nos dias de hoje, o que nós mais precisamos é estar motivados, com ânimo. É uma palavra tão interessante. Fazendo uma pesquisa na internet, o que significa ânimo? É estado de motivação, determinação diante de uma circunstância perigosa. Muitas vezes representa até em coragem. Então, razões do nosso dia a dia exigem de nós ânimo, disposição, ímpeto. Exemplo: desafios no trabalho, por exemplo, requer ânimo. Lidar com pessoas, circunstâncias difíceis, requer ânimo. Obediência requer ânimo. Doença requer ânimo do paciente e também das pessoas que cuidam desse paciente. Perda de pessoas queridas, como isso requer ânimo. O ânimo é algo tão importante que tem uma palavra para antônimo, que é desânimo. E eu posso lhe afirmar que todas as palavras que têm um antônimo é algo para a gente parar e analisar. Exemplo: sim e não, alegria, tristeza. Todas as palavras, quando existe antônimo, existe confronto, existe choque, são sentimentos que nós precisamos prestar muita atenção. Eu enumerei 3 razões pelas quais Deus orientou a Josué o ânimo, ressaltou sobre a vida dele o ânimo, a necessidade de ânimo, né? Então existem 3 desafios que Josué enfrentaria e que requereria dele essa disposição, esse ânimo. O primeiro deles era superar a ausência de Moisés. Está logo no verso 1, né, lido. Suscitar ânimo para suportar a ausência de Moisés. Josué estava acostumado à companhia, à orientação, a ver Deus agindo sobre a vida de Moisés. Então um sentimento de solidão, de saudade, uma tristeza inconsolável, perdido, sem rumo, o que fazer com aquele povo? Esses eram os sentimentos que se passavam no coração de Josué. E no verso 5, como é que Deus se apresenta para ele? Se apresenta como consolador, né? Ele diz: assim como fui com Moisés, eu serei
contigo, se apresentando como elemento de sustentação a Josué. Ele diz que ninguém prevaleceria sobre Josué e que aquele que fazia a diferença na vida de Moisés agora faria a mesma diferença em sua própria vida. Assim é o Senhor. Não é que ele vai eliminar a saudade, nada disso, mas ele vai continuar, estará conosco na continuidade do legado que nos é deixado. Muito bem. Desta forma, Josué olha para a situação e ele podia se fortalecer em Deus, porque embora Moisés já não estivesse mais com ele, o detentor da obra, da vida de Moisés, agora estava de mãos dadas, abraçando, em conjunto com ele para a realização da promessa, que era adentrar a terra prometida e chegar à terra que emana leite e mel, que foi prometida desde os tempos passados. Então, quando nós temos ausência de alguém, nós devemos nos lembrar de que Deus está conosco, de que Deus é Deus conosco. Jesus, Emanuel, é Deus conosco. Ele não nos desampara, ele não nos deixa só. E essa foi a palavra que Deus manifestou a Josué e que prevalece até os dias de hoje. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O segundo ponto, que despertou muito a atenção de Josué para o ânimo era o chamado, que seria a continuidade do projeto que estava sobre a responsabilidade de Moisés. Sobre as nossas vidas, nós também temos um chamado, a continuidade do chamado. No verso 6, ele diz assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Josué deveria cuidar para que os seus patrícios não se desviassem do plano maior, ou seja, herdeiros da terra. Deveria tratar das suas emoções, julgar com retidão suas causas, governar com justiça, manter a fé viva em seus corações, características de um líder. Todos os dias, independentemente da função ou da ocupação que nós temos, nós de fato somos chamados à liderança, dentro das decisões que nós precisamos tomar nos nossos dias, seja na família, no trabalho, nas mais variadas circunstâncias, nos vemos decidindo sobre assuntos que refletem sobre o nosso futuro ou sobre o futuro de pessoas que nos rodeiam. Então é preciso que estratégia, é preciso estratégia. O verso 8 traduz bem isso. A arma que Josué deveria usar para educar o povo durante a jornada de conquista, deveria manter as escrituras vivas em sua boca. Essa mesma estratégia é a estratégia que nós devemos usar também. Manter as escrituras, manter a palavra de Deus viva em nossos corações. Pronunciar essa palavra, viver essa palavra. Disse Deus: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Foi o que ele disse a Josué. Em Romanos, Paulo afirma o seguinte: de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E era justamente esse sentido que Deus estava transmitindo, dando, oferecendo a Josué. Se você tiver a minha palavra na sua boca, tiver os ensinos de Moisés, e você proclamar esses ensinos, isso manifestará fé. E essa fé sendo manifestada, essa palavra realizará nos corações das pessoas que estão à sua volta, que estão sobre a sua liderança, que estão sobre o seu governo, o ímpeto necessário e arrojado para alcançar esses objetivos que eu tenho planejado para eles. Então, as experiências traduzidas nas Escrituras e vividas pela nação seriam os elementos motivadores, direcionadores para as conquistas da Terra Prometida. Fatores como não misturar culturas seriam relevantes para o sucesso da jornada. Assim, nós é nosso dia também, nosso dia a dia. Se não nos mantivermos alimentados da palavra de Deus, não estaremos munidos do ânimo espiritual
que nos conduz à vitória, né? Que faz com que a gente ultrapasse as dificuldades, são dificuldades humanas. Então, somente a palavra de Deus é que nos motiva espiritualmente. Uma outra questão muito importante que eu vejo que Josué é orientado por Deus em manter a palavra na sua boca é que ele seria o influenciador. Né? Então, cuidar para não ser influenciado, mas ser o influenciador, lembrando em todo o tempo dos grandes feitos do Senhor. Né? Davi é exemplo, né? Através do Salmo 105, por exemplo. Né? Ele é um exemplo, tomando ânimo através da narração da história de Israel. Ele fala sobre as maravilhas que fez, os prodígios, os juízos, né? A descendência de Abraão, seu servo. Ele conta toda uma história, né? Ele tem toda uma narrativa no Salmo 105, que é justamente lembrando de todos os feitos de Deus através da nação de Israel durante essa jornada, né, de Israel, justamente para suscitar no coração das pessoas os grandes feitos de Deus. E isso é um elemento motivador. O terceiro desafio, que requeriria ânimo de Josué, é aquele traçado no seu interior. E isso está no verso 7. E está escrito assim: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas. Esse verso nos chama para o desafio em um ânimo que é o interior. É o ânimo da obediência. É o ânimo de usar a sabedoria de Deus ao invés de discutir a sabedoria de Deus. O Senhor aqui lhe reforça a necessidade de ânimo, a determinação para uma missão que certamente seria mais dura ou é mais dura do que organizar e cuidar do povo. Josué deveria ter uma determinação para não cair na cilada da sua natureza humana, nos medos, nos receios da sua natureza, na rebeldia natural do homem que se revolta contra os interesses de Deus. É um exemplo. A grande realidade acerca das desmotivações humanas é que a natureza humana tende a se desmotivar diante das dificuldades. E Deus já havia dito que existiriam muitas dificuldades. E nessas dificuldades, ele seria com Josué. Um exemplo, né, maior foi dado pelo próprio Moisés. Né? As águas de Meribá, em Números 20, do versículo do 7 ao 13, né, que numa explosão de nervosismo, né, Moisés não atendeu a Deus como deveria. E ali ele perde a oportunidade de entrar na terra, adentrar a terra prometida. Então devemos nos lembrar que o inimigo das nossas almas, ele age ardilosamente, né? Ele procura oportunidades para nos desviar dos planos de Deus. Uma pessoa descontrolada, agindo emocionalmente, será alvo fácil para as suas setas. Daí a necessidade de nós nos mantermos sempre com a mente muito viva acerca das Escrituras, né? Então, certamente, essa pessoa lhe entregará facilmente os motivos que serão usados para lhes desviar da presença de Deus. A vitória para esse desafio estaria em Josué manter-se em atenção constante aos ensinos da palavra. Você vê que Deus diz o seguinte, olha: tenha cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas. Então, a necessidade de ânimo. Por quê? Porque existem circunstâncias que muitas vezes são conflitantes. O sistema do mundo, né, andar dentro das Escrituras é caminhar na contramão do mundo. Por muitas vezes ser inimigo das sugestões que o mundo propõe.
né? Admitir como regra de vida as Escrituras Sagradas, muitas vezes nos coloca em dizer não para sugestões que para o mundo é muito convencional, é muito comum, é muito prático, né? Então, por onde quer que eu andar, tem que prevalecer, eu tenho que ser firme nessas escolhas que já foram traduzidas pela própria palavra de Deus, né? Então, para se conduzir com prudência. E aqui existe uma relação muito interessante, porque todas as vezes que eu me coloco na condição de interagir com a palavra de Deus, é a autoridade dele que está em questão. Então ele vai fazer, sim, com que as coisas tomem o rumo diante da própria palavra dele, né? Porque ele não falha nas suas orientações, nos seus ensinos, no seu escrito, nas suas determinações. Deus não falha. E todas as vezes que o homem interage com a vontade de Deus, a vontade de Deus prevalece sobre toda e qualquer circunstância que ele enfrente. Ainda que racionalmente, humanamente falando, naquele primeiro momento, no momento de um conflito, pareça ser extremamente doloroso, e muitas vezes é doloroso, não quer dizer que você não seja vitorioso, muito pelo contrário, Deus vai te fazer vitorioso sim, porque é a palavra dele que está em questão, né? E ele faz questão de cumprir a palavra dele. Se tem uma pessoa que é leal à sua palavra, é Deus. Não tendo por quem jurar, ele jurou por ele mesmo, é o que a própria Escritura diz. Amém? Então esse é o ensino de hoje. Diante de dificuldades e circunstâncias, das adversidades, mantenha o seu ânimo em dia, foque a sua vida dentro das Escrituras, observe o que as Escrituras dizem e as orientações que ela lhes dá para que vocês possam fazer boas escolhas, para que eu possa fazer boas escolhas. Ela é o elemento de motivação, o maior elemento de motivação. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta para ele vazia sem antes realizar aquilo para o qual ela foi destinada. Então, Deus te abençoe ricamente e compartilhe esse vídeo. Vamos ensinar e proclamar as Escrituras a tantas outras pessoas. Deus te abençoe. Amém.